Mas para falar sobre a EBT, temos que saber que a norma regulamentadora número 10 dispõe de 4 tipos de tensão. A primeira é a tensão de segurança, que é uma extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. A segunda é a extra baixa tensão EBT, que é uma tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua entre fases ou entre fase e terra. Em seguida vem a baixa tensão BT, que é uma tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. Por fim, a alta tensão AT, que é uma tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. A extra baixa tensão envolve os sistemas conhecidos como CELV e PELV. CELV vem do inglês, significa sistema de extra baixa tensão, que é eletricamente separada da Terra e de outros sistemas, ou seja, a ocorrência de uma única falta que não resulta em risco de choque elétrico. PELV vem do inglês e significa sistema de extra baixa tensão, que não é eletricamente separado da Terra, mas que preenche de modo equivalente todos os requisitos de um CELV. A diferença entre os dois sistemas é que o circuito CELV não tem qualquer ponto ou massas aterrados. Já os circuitos PELV podem ser aterrados ou ter massas aterradas. Para ser considerado como um sistema extra baixa tensão, uma instalação deve apresentar as seguintes condições. Primeiro, deve ser impossível para o sistema de extra baixa tensão entrar em contato com o sistema de baixa voltagem. Para isso, a instalação deve ter os terminais protegidos contra o surgimento de uma baixa voltagem. Segundo, não deve existir nenhuma conexão, seja entre as partes vivas do sistema CELV e a Terra, seja entre o sistema de proteção contra correntes de baixa voltagem. Partes vivas, para quem ainda não sabe, são os equipamentos energizados da estrutura onde o trabalhador vai atuar. O perigo nessa situação é que o aterramento ou outro sistema pode apresentar aumento na voltagem da tensão em condições de falha e essa tensão ser absorvida no sistema CELV, por isso a tensão redobrada. O terceiro item de uma instalação de sistema de extra baixa tensão é que deve existir uma separação física entre os condutores do sistema. O quarto item ressalta que plugs e soquetes do CELV não devem ser interligáveis com aqueles do sistema. Isso previne que o sistema CELV seja acidentalmente conectado a um sistema de baixa voltagem. Em quinto, plugs e soquetes não devem ter uma proteção de conexão. Isso previne a mistura de aparelhos CELV e PELV. Por fim, acopladores de suporte para luminárias com um sistema para aterramento não devem ser utilizados. Retomando mais uma vez os itens de medidas de prevenção, o assunto agora são as barreiras e invólucros utilizados para evitar acidentes. Eles são dispositivos que impedem qualquer contato com as partes energizadas das instalações elétricas. São componentes que visam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes energizadas. Isso garante que eles sejam alertados de que as partes acessíveis por meio das aberturas estão energizadas e não devem ser tocadas. As partes vivas devem ser confinadas no interior de invólucros ou atrás de barreiras que garantam grau de proteção. As barreiras são robustas e só podem ser retiradas com chaves ou ferramentas apropriadas. Alguns exemplos de barreiras e invólucros são telas de proteção com parafusos de fixação e tampas de painéis. Próximo item se refere aos bloqueios e impedimentos. Bloqueio é a ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo, como um disjuntor ou chave seccionadora, em uma determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral, são utilizados cadeados e outros dispositivos. Toda ação de bloqueio deve estar acompanhada de etiqueta de sinalização. É necessário ter uma atenção especial ao utilizar o termo bloqueio, pois no sistema elétrico de potência, o CEP, a expressão também consiste na ação de impedimento de religamento automático do equipamento de proteção do circuito elétrico.
Ou seja, quando há algum problema na rede, existem equipamentos destinados ao religamento automático dos circuitos. Esses equipamentos religam automaticamente tantas vezes quanto estiver programado e, consequentemente, podem colocar em perigo os trabalhadores. Outras medidas de prevenção são os obstáculos e anteparos. Eles são destinados a impedir o contato involuntário com as partes vivas, ou seja, as áreas energizadas da estrutura. Os obstáculos devem impedir a aproximação e os contatos com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, quando estiver em serviço normal. Os obstáculos podem ser removíveis sem o auxílio de ferramenta ou chave, mas devem ser fixados e sinalizados de forma a impedir qualquer remoção involuntária. O assunto agora é a isolação de partes vivas. Trata-se de elementos criados com materiais não condutores de eletricidade, com o objetivo de isolar condutores ou outras partes da estrutura que esteja energizada, ou o que chamamos de partes vivas. O isolamento deve ser compatível com os níveis de tensão do serviço. Esses dispositivos devem ser bem condicionados para evitar acúmulo de sujeira e umidade que comprometam a isolação. Também devem ser inspecionados a cada uso e serem submetidos a testes elétricos regularmente. São exemplos de isolação de partes vivas a cobertura circular isolante, feitas em geral é polietileno, polipropileno e polidracon, além de mantas ou lençol de isolante, tapetes isolantes e coberturas isolantes para dispositivos específicos como os nossos bons e velhos postes. E por falar em isolar, temos também como medida de prevenção a isolação dupla ou reforçada. Esse tipo de proteção é normalmente aplicado a equipamentos portáteis, tais como ferramentas elétricas ou manuais. Por serem empregados nos mais variados locais e condições de trabalho, até por conta de suas características, esses equipamentos requerem outro sistema de proteção. Um sistema que permita uma confiabilidade maior do que é oferecida exclusivamente pelo aterramento elétrico. A proteção por isolação dupla ou reforçada é realizada quando utilizamos uma segunda isolação para suplementar a que normalmente é utilizada e também para separar as partes vivas da ferramenta de suas partes metálicas. Como a grande maioria das causas de incidentes é causada por defeitos nos cabos de alimentação e as suas ligações ao equipamento, um cuidado especial deve ser tomado com relação a este ponto, no caso da isolação dupla ou reforçada. Ela também deve ser realizada de tal forma que a probabilidade de transferência de tensões perigosas a partes metálicas mais fáceis de serem tocadas seja menor possível. O símbolo utilizado para identificar o tipo de proteção por isolação dupla ou reforçada fica visível na superfície externa do equipamento. E não paramos por aí não, meus amigos. O 12º item entre as medidas de prevenção é a colocação fora de alcance. E o que exatamente isso quer dizer? São as distâncias mínimas que devem ser obedecidas nas passagens destinadas à operação ou manutenção do sistema elétrico, quando for assegurada a proteção parcial por meio de obstáculos. Partes simultaneamente acessíveis que apresentem potenciais diferentes devem ficar fora da zona de alcance normal. Duas partes são simultaneamente acessíveis quando o afastamento entre elas não ultrapassa 2,5 metros. Em espaços nos quais forem previstas a presença ou circulação de pessoas e houver obstáculo limitando a mobilidade, a demarcação da zona de alcance normal deve ser feita a partir deste obstáculo. Já no plano vertical, ou seja, em alturas, a delimitação da zona de alcance normal deve observar os 2,50 metros da superfície, independente da existência de qualquer obstáculo para a proteção das partes vivas. Em locais onde objetos condutivos, comprimidos ou volumosos forem manipulados regularmente, os afastamentos exigidos devem ser aumentados levando-se em conta as dimensões desses objetos. Já o 13º item na prevenção de acidentes é a separação elétrica. A separação elétrica é uma medida de aplicação mais pontual. Ao contrário da proteção por seccionamento automático,
da alimentação, ela não é voltada para o uso generalizado. Um exemplo de instalações que possuem separação elétrica são salas cirúrgicas de hospitais, em que o sistema também é isolado, usando-se igualmente um transformador de separação. Mas nesse caso, todos os equipamentos por ele alimentados têm suas massas aterradas. A proteção contra choques por contatos indiretos que a separação elétrica proporciona é baseada em 3 itens. Numa separação entre o circuito separado e outros circuitos, incluindo o circuito primário, que o alimenta, equivalente na prática à dupla isolação. Na isolação entre o circuito separado e a terra, e ainda na ausência de contato entre as massas do circuito separado de um lado e a terra, outras massas e elementos condutivos de outro. O último item entre as medidas de prevenção a acidentes elétricos é a reenergização. Na verdade, ela já foi mencionada lá atrás como um processo que faz parte da desenergização. É bom lembrar que deve-se manter a instalação desenergizada até que se receba autorização para a reenergização. Para executar a reenergização, é necessário seguir os procedimentos na sequência a seguir. Vamos lá? Retirar as ferramentas, utensílios e equipamentos. Retirar a zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Remover o aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais. Remover a sinalização de impedimento de reenergização. E, finalmente, destravar e religar os dispositivos de seccionamento. Bastante coisa, né? Mas nada disso pode ser aplicado se não levarmos em conta outro aspecto muito importante quando o assunto é segurança. Estamos falando sobre equipamento de proteção. Temos 2 tipos de equipamentos de proteção nos trabalhos em eletricidade. O EPI, que é o equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. No caso do EPI, o capacete de segurança é item básico e protege contra impactos e perfurações que podem acontecer por causa da queda de objetos e dos riscos associados ao trabalho com alta voltagem. O capacete de segurança com proteção facial é utilizado para a proteção da cabeça e do rosto em trabalhos onde haja risco de explosões com projeção de partículas e de queimaduras provocadas por abertura de arco elétrico. Outro item importante é capuz de segurança, que possui visor acoplado com peça de sustentação e fixação da cabeça por meio do capacete. Ele protege contra arco elétrico, calor e chama. Já a vestimenta de segurança serve para a proteção do tronco e dos membros superiores contra energia irradiada ou fogo repentino provocado pelo arco elétrico. Deve ser usada junto com a calça, arco elétrico, capuz, luva de alta tensão e a luva de cobertura, indicada para eletricistas alta tensão. Outro EPI é a capa de segurança utilizada para a proteção do tronco e dos membros superiores contra energia irradiada ou fogo repentino provenientes de arco elétrico. Em seguida, temos o macacão de segurança, utilizado para a proteção do tronco e dos membros superiores e inferiores contra a chama. Outro equipamento é manga isolante. Ela é utilizada para a proteção do braço e antebraço do empregado contra choque elétrico durante os trabalhos em circuitos elétricos energizados. Os calçados de segurança são do tipo botinas, possuem palmilha de montagem em sintético antiestática, com biqueira de material não metálico, solado, poliuretano e outras vantagens para trabalhos em eletricidade. Não devemos esquecer das luvas isolantes, que servem para a proteção das mãos e dos braços contra choque em atividades com circuitos elétricos energizados. Por fim, os óculos de segurança que protegem o empregado contra impacto de partículas e luminosidade intensa. Falamos sobre os equipamentos de proteção individual e agora vamos mostrar os equipamentos de proteção coletiva, o EPC, no desenvolvimento de serviços em instalações elétricas e proximidades. O EPC é todo dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva usado para preservar a integridade física e saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Entre os principais exemplos de equipamentos de proteção coletiva estão a grade metálica dobrável, o cone e fita de sinalização e sinalizador estrobo.
Vamos falar um pouco sobre cada um deles. A grade metálica dobrável tem como objetivo isolar e sinalizar áreas de trabalho, postos de inspeção, entrada de galerias subterrâneas e situações semelhantes. O cone de sinalização tem como objetivo sinalizar áreas de trabalho e obras em vias públicas ou rodovias, além de auxiliar na orientação de trânsito de veículos e de pedestres. Pode ser utilizado em conjunto com a fita zebrada, sinalizador estrobo, bandeirola, entre outros. Já o sinalizador estrobo tem como objetivo auxiliar na identificação de serviços, obras, acidentes e atendimentos em ruas e rodovias. E temos também a fita de sinalização, que tem como objetivo delimitar e isolar áreas de trabalho. Os EPCs incluem também equipamentos usados para isolar o trabalhador do solo durante a operação em sistemas elétricos, ou seja, banqueta isolante, vara ou bastão de manobra em material isolante, manta isolante e cobertura isolante. A banqueta isolante tem como objetivo isolar o operador do solo durante a operação em sistemas elétricos. A vara ou bastão de manobra em material isolante são utilizados para manobras de chaves seccionadoras em operações de sistemas elétricos. Possuem cabeçotes de manobra e fazem parte do kit padrão de aterramento. Já a manta e cobertura isolante tem como objetivo isolar as partes energizadas da rede elétrica durante a execução de tarefas.